Enquanto eu estiver pregando, pode ser que você comece a ser cheio do Espírito. Pode ser que suas mãos comecem a queimar, o seu coração vai começar a queimar. Teu peito vai começar a arder, o Espírito Santo vai começar a tocar você. Então esteja sensível, e se isso acontecer, enquanto isso estiver acontecendo, se levanta. Durante a pregação, enquanto eu estiver pregando, porque a palavra ela é a verdade de Deus, é ela quem tem poder, eu não tenho nada. Eu apenas carrego a autoridade no nome de Jesus, porque a palavra diz que eu carrego. Enquanto eu estiver pregando, se alguma dor que você está sentindo sumir, porque ela vai sumir no nome de Jesus, eu quero que você se levante também, que você faça assim, porque eu vou saber que você foi curado. E se você sentir qualquer outra coisa muito louca, se levante também. Por quê, Vitor? Para as pessoas verem que Jesus vai começar a fazer nesse lugar. E quando um começa a ver, o outro pegando fogo, começa a queimar tudo. Já teve um ali que sumiu? Glória a Deus, já temos milagre. Se você está com dor, irmão, eu te aconselho a começar a procurar a tua dor com fé. Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você já é sarado. Amém. Glória a Deus, fecha os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, continua no comando desse culto a partir de agora. Espírito Santo, eu te dou total liberdade nessa casa. Nós não temos roteiro, nós não temos programação, não existe liturgia. O único comando aqui é seu. Jesus, nós queremos fluir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Pai, a única coisa que nós viemos fazer aqui é buscar a sua presença, é buscar a sua face, até que o Senhor venha. Pai, nós viemos aqui clamar até que o Senhor desça com a sua glória, com a sua majestade, com a sua soberania nesse lugar. Pai, abre os nossos corações agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, começa a quebrar agora todo esse espírito de incredulidade, todo espírito de distração, tudo aquilo que está aprisionando. Se tem alguma pessoa aprisionada aqui agora, eu declaro libertação sobre a sua vida agora. No sangue de Jesus, você é livre a partir de agora para receber tudo aquilo que o céu tem separado para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está com dor no ombro esquerdo aqui, ó, nas costas, nessa altura aqui, ó? Clavícula, sei lá o que é isso aqui. Vocês dois, bota a mão no ombro de vocês aí. Igreja, estende as mãos para cá. Agora, se o Senhor mostrou para curar, eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus, na autoridade de embaixador do reino dos céus aqui na terra, eu dou uma ordem só. Toda dor agora, toda enfermidade agora, e todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus e ele recebendo cura completa. Amém. Vê se vocês ainda estão com dor. Pode mexer. Glória a Deus. Pode mexer. Você não precisa mentir. Jesus faz, e ele faz por completo. Como que tá o braço de vocês? Melhorou? Deixa ele tá recebendo. Deixa ela também tá recebendo. Vai acontecer com frequência, tô avisando. Abre a sua Bíblia comigo, em Atos 2. Vamos lá. A gente separou Atos 2 para falar em 5 pontos aqui. Pentecoste, de sermão, a colheita, comunhão, os sinais e maravilhas. Abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, do versículo 1, nós vamos ler primeiro até o versículo 4. Irmão, presta atenção no que eu vou te ensinar, porque talvez seja o maior ensinamento dessa noite. Se você aprender a ler a palavra, confessando a palavra como uma verdade absoluta de Deus para a sua vida, já era. Você vai viver o sobrenatural. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus.
Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Todos aqui estão em concordância de que nós devemos buscar a presença de Deus? Levanta sua mão. Ou seja, nós também estamos concordemente reunidos em um só lugar. Amém? Amém. Todos aqui anseiam pelo derramado do Espírito Santo? Levanta sua mão mais uma vez. Glória a Deus, nós também desejamos pela mesma coisa. Então você já pode imaginar o que vai acontecer. Amém? Você não entendeu? Nós estamos reunidos num só lugar. Nós estamos desejando a presença dele. Então você já sabe o que vai acontecer. Tem gente esperando Deus arrepiar, Deus fazer. E Deus está tocando no suave. Porque assim como ele é um vento veemente e impetuoso, a Bíblia também fala que ele é como uma brisa. Sabe? A Bíblia diz, de repente, veio do céu no sol. Você sabe o que é o de repente? É num momento não, no outro momento, sim. Eu acredito que eles estavam lá reunidos clamando e de repente veio o som de um vento veemente e impetuoso. Então fica ligado, irmão. Às vezes se você ficar em espírito de oração, o de repente de Deus vai vir sobre a sua vida. O de repente de Deus vai chegar sobre a sua vida. Sabe? A Bíblia descreve detalhadamente 3 formas de batismo do Espírito Santo. Sabe, 3 experiências onde ela tem um pouco mais de detalhes a respeito de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. A primeira experiência delas, Atos 2. Eles estavam lá orando, intercedendo alguns dias, clamando pela presença, aguardando a presença e a presença neles. Essa é a primeira experiência. Depois tem o batismo com o Espírito Santo através da imposição de mãos. Sabe, os apóstolos, quando eles ficavam sabendo que alguém tinha se convertido, que haviam muitas almas sendo ganhas, eles desciam para um lugar, eles impunham as mãos sobre a cabeça, eles ministravam o Espírito Santo e o Espírito Santo descia. É a segunda maneira do batismo com o Espírito Santo acontecer na Bíblia. E a terceira maneira é outra que é de repente. O Pedro está pregando na casa de Cornélio. Olha que coincidência. E esse sermão aqui também é de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, durante uma pregação na casa de Cornélio, ainda enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar e todos foram cheios e falaram em nova. Sabe o que eu estou te falando, irmão? Se você estiver com fome e expectativa, não precisa esperar eu começar o profético no final. Enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo pode tomar você no seu lugar e batizar você com fogo. Tem gente que acha que para ser batizado com o Espírito Santo tem que ficar em pé, tem que alguém botar a mão. O Espírito Santo batiza você sentado, irmão. Você pode tomar um chaba que você vai simplesmente fazer assim, ó. Apagar. Ou você simplesmente vai começar a orar em novas línguas. Ou você vai sentir um calor dentro de você, um fogo santo subindo dentro de você, uma vontade de falar uns negócios que você não entende. E se você sentir isso, meu amigo, saiba, não é coisa da sua mente. O Espírito Santo vai gerar novas línguas, mas é você quem fala. Tem muita gente que o Espírito Santo já tentou batizar há muito tempo, já derramou línguas há muito tempo, só que você fica com aquilo agarrado aqui, porque você acha que é da sua cabeça. Deixa eu te explicar algo que mudou a minha vida. A mesma fé que você precisa para orar por um enfermo e acreditar que ele vai ser curado, é a mesma fé que você precisa ter para orar em línguas. Porque você está falando um negócio que você não entende, que parece uma loucura, e você tem que crer lá dentro de você que é o Espírito que está gerando aquilo, e que aquilo está edificando você num relacionamento direto com Deus. Orar em línguas é um ato de fé, por isso que edifica a sua fé. Quando eu oro em línguas, assim, ai gente, oração em línguas é ser tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo possui. Não, gente, quem possui é Satanás. O Espírito Santo, ele enche você, ele transborda você. Em determinados momentos você vai ser arrebatado em espírito. E realmente você vai ter uma experiência muito louca. Mas na maioria das vezes, o orar em línguas é você orando. É você se edificando. É como uma oração normal, mas ao invés de orar com a mente, você ora com o Espírito. Por isso que quem mais ora em espírito, mais é cheio. Por isso que Paulo fala, ainda em Atos, ele fala, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Se eu perguntasse aqui, quem tem o hábito de orar em línguas pelo menos 5 minutos por dia? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, comigo, 6, 7, 8, 9 lá atrás, 9. 9 de 700, 1%, praticamente, sabe? Entenda, é um exercício. Você está dirigindo, você está orando em línguas. Você está tomando banho, você está orando em línguas. Você pode estar trabalhando, porque a sua mente
ela está lá e você está aqui orando em línguas internamente. Eu poderia estar agora orando em línguas com vocês. Vocês viram Lucas orando em línguas durante a ministração. É um ato de alimento da sua fé. Vitor, eu quero muito ser batizado com o Espírito Santo. Acredite, o Espírito Santo quer muito mais batizar você do que você quer receber. Um cristão sem o batismo com o Espírito Santo é um cristão vulnerável. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, meu amigo, por quê? Por que nós precisamos desse batismo? Por que o batismo é tão importante? Por que tanto se fala ou pouco se fala perto da dimensão do que é o batismo dentro da igreja? Eu vou te dar um exemplo, o sermão de Pedro. Pedro começa assim, no versículo 14 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu amigo, fala para mim, esse Pedro, que levanta diante dos 11, que toma uma postura de liderança, que dá um sermão veemente, isso aqui é só o início, ele vai citando as escrituras para embasar tudo o que ele está dizendo. Como que um homem que dias antes, talvez semanas antes, tinha negado a Cristo 3 vezes, como que esse homem agora se torna um pregador da palavra? Como que esse homem agora tem um espírito de ousadia e intrepidez? Como? O que mudou na vida desse Pedro? Sabe o que mudou do Pedro covarde? Do Pedro que negou a Jesus? Do Pedro mentiroso que falou que não conhecia o Senhor? O que muda desse antigo Pedro para um novo Pedro? 2 coisas. A primeira, ele tem um encontro com Jesus numa fogueira. Aquele encontro cura a alma de Pedro. Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro começa a chorar. Jesus, ele foi lá e curou o coração de Pedro. Curou a alma de Pedro. Porque Jesus sabia que para Pedro ser cheio do Espírito Santo, primeiro ele precisava ser restaurado. Ele tem um encontro na fogueira e a alma dele é restaurada. Mas ainda assim, aquele homem era simplesmente um discípulo. E aí Jesus, ele dá um comando: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Sabe o que mudou do Pedro covarde para o Pedro ousado? O batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma um homem medroso, um homem mentiroso, um homem que negou a Cristo, num homem que se levanta diante de uma multidão. Ele transforma esse homem num homem que não pregou só diante dessa multidão. O mesmo Pedro que por medo de morrer negou 3 vezes, é o mesmo Pedro que entra diante dos tribunais, dos cenáculos, de todo mundo. Ele fala: vocês podem me matar, vocês podem fazer o que quiser com a minha carne, eu não vou negar o meu Jesus, e eu não vou parar de falar do meu Deus. O que matou? O batismo com o Espírito Santo. Irmão, o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa do batismo nas águas. É como se ele pegasse você nas águas, você vai, você desce uma velha criatura e você vem uma nova criatura. No Espírito, você é mergulhado no poder de Deus. Quando você sai, você está revestido e transbordando do poder guiado do Espírito. Vitor, mas todo cristão tem Espírito Santo? Sim, mas nem todo cristão é revestido do poder do Espírito Santo. Essa é a diferença que você precisa entender nessa noite. Você tem Espírito Santo. Você pode orar por um enfermo e ele ser curado por fé.
Mas quando você recebe um revestimento de poder, você recebe ousadia, você recebe autoridade, você recebe dons do Espírito que passam a fluir dentro da sua vida, para que você consiga ir e pregar o Evangelho a toda criatura com muito mais convicção. Então nós temos que entender o sermão que Pedro prega, sabe? A Bíblia diz que Pedro ele prega... Hoje eu estou trocando as palavras tudo mesmo, não estou entendendo nada. Pedro, baixou o Guilherme aqui agora, sai. Eu amo o Guilherme, gente, você já deve ter percebido. Sabe por que o sermão de Pedro? Sabe por que o sermão de Pedro impacta tanto aqueles caras? Porque Pedro, ele vai pregar um amor. Ele vai pregar e ele começa o discurso. Ele poderia falar, pregadores, ele fala assim, irmãos. Ele se conecta e ele fala assim, ei, vocês são meus irmãos. Agora escutem, homens, irmãos, escutem o que eu tenho para falar para vocês. E por quê? Porque ele prega em cima da palavra. Irmão, tem gente fazendo pregação linda, bonita demais, motivacional demais, mas quando você procura a base bíblica, não tem. A única verdade que liberta é a palavra. Qualquer outro tipo de pregação, ela bate no teu emocional aqui, mas quando você passa na porta, você vai embora e você não recebeu absolutamente nada. Sabe, Pedro, ele traz referência, ele fala de Davi, ele fala que aquele Cristo a quem eles crucificaram, ele é o Salvador. Por quê? Porque a palavra. Você precisa entender que é a palavra que vai transformar você nessa noite. Você precisa entender que é a palavra que vai fazer você viver a noite mais sobrenatural da sua vida. É a palavra viva e eficaz. A Bíblia diz tudo o que nós vamos viver aqui. Não é o Vitor que está inventando, não é o Galpão que está inventando. O Galpão é só um instrumento, é como qualquer outra igreja que entende que ele é o centro. Entenda isso. E qual é o resultado desse sermão? Qual é o resultado do sermão de Pedro? A Bíblia diz em Atos 2, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Cara, quando alguém ouve o evangelho, confronta. Quando alguém ouve um evangelho verdadeiro, quando alguém ouve um evangelho que penetra, a palavra de Deus, ela penetra mais que espadas de dois gumes. Quando alguém ouve esse evangelho, as pessoas ficam, cara, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Fala pra mim, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Ele fala assim, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor se chama. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quando nós pregamos a verdade, pessoas são libertas. Quando nós pregamos a verdade, nós pregamos arrependimento. É impossível você viver um avivamento sem arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, o quebrantamento é o primeiro passo. Deixa eu te explicar uma coisa. No Antigo Testamento, a glória de Deus descia quando o sumo sacerdote entrava com o sacrifício no Santo dos Santos. Não podia estar visível nada, ele entrava, jogava incenso. Ele não podia ver nada, ele fazia tudo com as mãos, ele derramava o sangue. Tinha de haver morte. No Novo Testamento, para que a glória de Deus desça nas nossas vidas, também tem que haver morte. Só que sabe qual é a diferença? A morte no Novo Testamento é o arrependimento e o quebrantamento. A morte é você se arrepender, é você se humilhar na presença de Deus e falar: Deus, eu preciso da sua presença. Deus, eu preciso que o Senhor derrame a sua glória. Deus, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada. E nós falarmos: Deus, ainda que eu tenha que morrer de verdade, ainda que eu tenha que matar a mim mesmo, ainda que eu tenha que me sacrificar, vem e faz de novo o que o Senhor um dia fez. Quando você está disposto? Quando você está disposto a fazer isso? Tem gente que fala: não, hoje eu vou entregar.
Aí o cara vem e levanta a mão 2 minutos rascando na presença de Deus. 2 minutos cheio da presença de Deus. O cara grita, se comove, 2 minutos. Aí acaba os 2 minutos, ele, Deus não veio, eu vou parar. Sabe o que eu acho engraçado? Na presença de Deus, em 2 minutos, às vezes em menos a gente cansa. Quando lá fora, quando nós estávamos aprisionados pelo pecado, a gente passava talvez horas em um show secular, pulando, dançando, gritando. Aleluia! Sabe? Por que para Deus 1 hora, 2 horas cansa no mundo, mas lá fora a gente pode virar uma noite inteira? Uma vez a tia Ana, que está aqui na frente, uma das nossas maiores apoiadoras e intercessoras, a gente fez um galpão que ele foi até 00:30. A gente começou 8 horas e foi embora. Amém. Alguém falou amém, sério? Deixa eu te falar uma coisa. Nesse galpão que a gente foi até 00:30, nosso horário geralmente é 11 horas. Só vai que é muito crente, nem que tá maluco pela presença. E nessa noite, terminou 00:30, a gente foi conversar depois de uns dias. Eu falei, tia, teve uma galera que foi embora, e tipo, falou que ficou muito tarde e tal. E ela falou exatamente isso, Vitor. Tem tanta gente dando energia para outras coisas, tem tanta gente que fica até 1, 2, 3 da manhã. Eu já fiquei jogando com os meus filhos, brincando. Eu não vou entregar até 00:20 para aquele que me salvou, para aquele que me resgatou, para aquele que me perdoou. E deixa eu já te dar uma notícia. Eu não sei se você viu na hora que você adquiriu o seu ingresso, mas hoje o horário de término é 00:00, tá? Só os crentes vão ficar. E no galpão a gente sempre fala que acaba 10:30, então faz as contas aí, vai. Meu amigo, vocês não têm noção do que vai acontecer. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Muito doido, tá aqui não. Eu aprendi que a gente tem que reagir à presença de Deus. Eu fui numa conferência que pregou o cara mais louco que eu já vi pregar na minha vida. A pregação dele parecia um High School Musical. Ele pregava e cantava. Ele pregava, falava pro DJ, pro maestro, né? Ditava com ele. Maestro, me dá uma música de Davi entrando em Jerusalém. Aí o maestro, ele entrava cantando e dançando. E aí misturou Montares Roberto com loucura, irmãos. Então quando eu gostei desse cara, ele é chapado. Pastor Jackson, mas o nome dele é aqui. Jackson não. Jackson alguma coisa. Eu quero que você faça o seguinte, irmão. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tá com expectativa? Calma, né? Pra você reagir agora não. Eu vou ensinar depois eu te... Uma pergunta. Quem aqui tá com expectativa da presença de Deus hoje? Terceiro treino, Mercedes. Mas pra treino foi bom. Eu quero, na hora que eu falar essa pergunta, eu quero que você dê a sua melhor reação, irmão. Irmão, se você quiser levantar da cadeira e pular, se você quiser gritar, se você jogar a cadeira pra cima, tá proibido. Agora, tirando isso, jogar o irmão pra cima. Quando eu fizer essa pergunta, hein? Vitor, mas que bobeira, hein? Você não é crente não, irmão. Você não é alegre na presença de Deus. Irmão, aqui eu só quero responder quem é normal demais. Tem um espacinho ali, ó. O mundo é sair. Aquele som desse irmão. É isso aí. Tamo indo. Estamos chegando. Tem uns caras que estão entendendo. Tem uns caras que estão entendendo. Tem uns caras que estão pegando. É isso. Ele vai vir. Ele vai descer nesse lugar. Só quem é maluco vê Jesus da glória. É esse o espírito, irmão. Pode sentar, vai. É isso, irmão. Tem crente normal demais nas igrejas. Tá cheio de crente normal demais. Se eu não me engano, nós somos mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil. Mas desses 30 milhões, imagina se a gente tivesse 1 milhão cheio da glória de Deus. Os caras estavam tão chapados do Espírito Santo que o som tá falando, olhando e falou, ia lá, os caras tão bebaços.
Olha lá, tá tudo harmonizado, é tudo pinguço. Meu amigo, eu quero que chegue alguém na porta perdido lá, olha e fala, aqueles caras lá são tudo retardados, olha lá, olha lá. Então eu vou te falar uma coisa. A partir de agora, quando eu falar algo que tocar você, irmão, reage. Em nome de Jesus, reage. Porque a gente está caminhando para comunhão e sinais de maravilhas. Então eu preciso de você também. É isso. Podemos falar, irmão, reage. Se você levantar sozinho, grita, eu levantei sozinho, grita sozinho, Jesus vai ver você. Expectativa é a essência dele, irmão. Porque daqui pra frente, meu irmão, vai ficar louco. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Era o que a Bíblia ensinava. Sabe o que era a Bíblia naquela época? Eles não tinham Bíblia. Era o que Jesus tinha deixado para os discípulos. E os discípulos ensinavam para aquelas pessoas. Sabe qual é o primeiro passo quando você se converte? A Bíblia fala 3.000 almas. Glória a Deus. Quando você se converte, quando você tem um encontro com Jesus, a tua doutrina muda, a tua fala muda, o teu comportamento muda, as tuas atitudes mudam, o teu colégio reconhece você, a tua faculdade reconhece você, o teu trabalho reconhece você, a presença dele na sua vida fica notável, a glória de Deus na sua vida começa a se manifestar. Quando Deus entra, tudo tem que sair. O problema é que tem gente que está tão cheio de lixo, tão cheio de doutrina de pecado, tão cheio de mentira, que não tem espaço para Jesus entrar. Sabe, tem gente que chega tão formadinho. Ah, mas eu sei o que tem que fazer. Você não sabe nada. Oh, se você soubesse alguma coisa, você estava orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, jejuando todo dia. Você não sabe nada. Se as pessoas não têm visto sinais e maravilhas se acompanhando, você não sabe nada. Aleluia. Se você levantar agora e falar, Vitor, por onde eu passo, gente é curada. Eu vou falar, glória a Deus. Você é um homem de Deus. Você está caminhando. Agora, se você não está vivendo isso, entenda. Jesus te trouxe aqui para ativar você, para batizar você. E você vai sair daqui desse jeito. É isso. O Evangelho é simples, mas nós precisamos de a doutrina daquele que desceu e nos ensinou como fazer e como viver. Sabe, por que eu estou falando isso para vocês? Vitor, mas será que você faz? Quem não conhece sabe que eu sou maluco. Os meninos do Alpão sabem que eu sou maluco. Quem estava no carro comigo hoje? O Thiago, o Patrick, vocês dois, não era? Quando uma pessoa mandou um áudio. Uma amiga minha mandou um áudio e falou, cara, eu tô com dor na coluna, não consigo abaixar. 90% dos cristãos iam falar, pô, toma um remédio. Os meninos são aqui, ó, os dois, não me deixam mentir. Eu falei, mandei uma mensagem, põe a mão na sua coluna aí agora. Colocou? Coloquei. Mandei um áudio. Cadê meu celular? Traz meu celular aqui pra mim, Nath. Tá perdido com alguém aí. Alguém acha a Nath no rádio e pede ela pra trazer o celular aqui. Rápido, meu celular. Se bem que não precisa do celular porque tem aqui. Eu tô achando aqui não, traz meu celular mesmo. Boa. Mas agora eu achei também. Ó, eu mandei o áudio que eles estão projetado pela, mas a gente não se preparou, porque isso aqui não estava no roteiro. Eu mandei um áudio e mandei em seguida, lá se ela ouvir, pode mexer e vai conseguir. Vou ver se eu consigo lá para o áudio, se der uma microfonia muito alta, vocês me perdoem. Vai, agora, toda dor agora está saindo do corpo dela agora. Então, ordem para toda enfermidade, toda dor, todo espírito de enfermidade, tudo que está desconforme no corpo dela, eu dou uma ordem agora,
Aleluia. Sai agora do corpo dela. Agora saúde completa, agora tomando o corpo dela em nome de Jesus. Ele disse que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então agora pelo sangue de Jesus. Ficou dentro da vida dela agora. Eu declaro toda dor e enfermidade fora. Agora todo momento que ela não... É isso, todo momento ela não podia fazer. Aí a pessoa respondeu assim: glória a Deus, vai achar que eu tô mentindo, mas juro que passou. Aí sabe o que eu respondi? Vou não, tô acostumado, Jesus vai. Irmão, eu falei, eu ficaria surpreso se não tivesse acontecido. A gente precisa entender que existe autoridade nas nossas mãos. E não é porque a gente é bom. É simplesmente porque Jesus, por um motivo que eu também não entendo, ele resolveu falar assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Ah, então, mas eu não sou pastor. Eu não lembro de na minha Bíblia estar falando. Portanto, se você for pastor, apóstolo, ministro, eu lembro de estar falando, portanto, vão. Sabe o que significa isso? Se você não está obedecendo essa ordem de Jesus, de curar os enfermos, expulsar os espíritos malignos, ressuscitar os mortos, pregar e batizar, você está em desobediência. Essa é a hora que o Espírito Santo começa a te trazer. Qual foi a última vez que você orou por um enfermo? Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava com uma doença e ela desapareceu? Nossa, Peter, é porque você é o bom? Não, gente. É o contrário. É porque eu sei que eu sou totalmente dependente da palavra. E é só a palavra que faz. Sabe, quando você aceita Jesus e desce as águas, você precisa perseverar na doutrina que Deus estabeleceu para você. Não existe cristianismo onde parte da Bíblia. Existe cristianismo onde a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para você. Ah, Vitor, mas eu não concordo com essa parte da Bíblia. Pega e rasga ela inteira. Ah, Vitor, mas Deus não pode me usar porque vamos extrapolar? Deus não pode me usar porque eu sou um assassino. Vamos tirar da Bíblia tudo que envolve um assassino. Tira tudo de Davi, tira tudo de Paulo. Moisés também. Paulo, Moisés e Davi. 3 maiores homens da Bíblia. Meu irmão, Paulo matava cristão. Imagina se ele fosse olhar e falar, não, mas Jesus, eu sei que você me derrubou e me cegou aqui, mas eu matava adoidado gente que fala de você, então tô fora. Para de dar desculpa para não viver o que Deus tem para sua vida. Toda desculpa que você consegue pensar é no que Deus quer fazer na sua vida. Toda justificativa, toda conversinha fiada, toda seta de Satanás tirando de você o merecimento. Jesus está falando assim, filho, você realmente não merecia, mas existe um detalhe na história, a cruz. Existe um detalhe na história, existe um buraco aqui nas minhas mãos, que diz que o meu sangue está dentro de você. É que quando o meu pai olha para você, ele não olha segundo os teus pecados, mas ele olha segundo a minha justiça. Ah, irmão, vocês estão começando a entender. Atos capítulo 2, versículo 43. Chegamos lá, sinais e maravilhas. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus amigos, em toda a alma havia temor. O que é temor? Temor é medo? O que é temor? O que é temor, Tiago? Reverência total. Temor não é medo. Temor é reverência total. Se todos aqui estiverem com reverência máxima, se todos aqui tiverem noção de diante de quem vocês estão, se todos aqui tiverem noção da presença que está nesse lugar, se todos aqui entenderem o peso de glória que vai cair sobre esse lugar com reverência total,
A minha Bíblia diz que sinais e maravilhas vão se manifestar. Sabe por quê? Porque está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Deixa eu contar uma história para você. Eu estava com o pastor Jânio. Aprendi demais com ele. Muitos sabem milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Você tem noção, na conferência que a gente estava, a mulher levantou da cadeira de rodas e saiu andando. Um som voltou a ouvir, vários, né? Os cegos voltaram a ver. E eu sentei com ele para conversar e ele me falando, Vitor, você está vivendo uma parte disso? Falei, tô. A gente vive muitos milagres. A gente já viu dor de cabeça sumir, tumor desaparecer, endometriose ser curado. A gente já viu o pé quebrado, a pessoa tirar o gesso e sair correndo. A gente já viu mão quebrada ser restituída sem cirurgia. A gente já viu isso. Só que na nossa cabeça fica aquele, tipo assim, são graus de milagre. Só na nossa cabeça que existe. E eu falei, qual é a diferença? Ele falou assim, continua pregando a palavra. Quando as pessoas entenderem que a palavra é quem cura, quem liberta e quem salva, tudo acontece. Sabe, se você entender Isaías hoje, que o mesmo Jesus que pagou pelos teus pecados, e aqui eu abro parênteses, por que a gente tem tanta facilidade de crer que Jesus pagou e nós somos perdoados pelos nossos pecados, mas por que nós temos tanta dificuldade de crer que o mesmo sacrifício também curou as nossas enfermidades? O que é a dor e o pecado? O que era a dor e a enfermidade? Por consequência do pecado. Se Jesus pagou pelo pecado, nós não temos mais de suportar dor e enfermidade. Aleluia! No céu tem enfermidade? Tem dor no céu? Então por que a gente aceita isso na terra? Ah, Vitor, mas é muito louco, né? Se fosse a gente cura o planeta inteiro. Se a gente entendesse isso, estaria para o planeta inteiro, sabe? Se a igreja entendesse isso, não teria doentes na igreja. E quando eles ficassem doentes, eles seriam sarados. Porque tá tudo bem. Às vezes você vai gripar, você pode ter uma... Mas se você entender que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, do mesmo momento, do mesmo jeito que a dor vai vir, ela vai embora. E aí ele estava me contando de um caso bizarro, que ele aprendeu muito com o T.L. Osborne e com o Benedict. Se você quer estudar milagres e maravilhas, esses dois são os caras. E aí eu falei, que coincidência, eu também estudo esses dois caras. Dois caras que transformaram os ministérios de milagre curando o mundo inteiro. Aí ele falou assim, cara, deixa eu te contar uma história muito louca, que você vai gostar. Uma vez o Osborne, a filha dele estava me contando que o Osborne já é falecido. E o Osborne e a esposa, que ele estava numa cruzada, e eles não tinham dinheiro para nada. Eles faziam cruzada para 300, 400 mil pessoas na África. E eles passavam, às vezes, 1, 2 dias sem comer. E aí, depois de 2 dias sem comer, se não me engano, chega um casal, muito bem aparelhado, na vida deles, falam, olha, vamos lá em casa, a gente vai fazer um banquete para vocês. E eles falam, glória a Deus, eles foram orando e falaram, nossa, obrigado, Senhor. O Senhor proveu o alimento. Diz eles que eles chegaram assim, ó, tava a família, e eles comeram como se não houvesse amanhã, que crente não bebe, não fuma mais. Vou te falar, eu acho que o pegado em crente mais comente, né? Nenhum desses que estão falando, é aprendo. Aí seria que ele amassou, assim, tipo, na minha linguagem, né? Que eu não imagino o Oswald falando que ele amassou. Mas ele comeu assim, se empanturrou e foi embora. Aí, um dia de cruzada, 2 dias de cruzada. No segundo ou terceiro dia, eu não lembro muito certo como que ele contou a história. Aquele casal vem na direção dele e da esposa dele. Chega pedindo perdão, me perdoa pelo que a gente fez. Aí ele fala, perdoa? O que vocês fizeram? Vocês alimentaram a gente estava morrendo de fome. Aí os dois vêm e falam assim, não, você não está entendendo. Nós somos satanistas. Nós chamamos vocês para almoçar. Nós colocamos cacos de vidro moído dentro do alimento.
era para vocês estarem mortos há 2 dias. Mas como vocês não morreram, a gente veio entender que Deus é esse que não deixou vocês. Glória a Deus. É a palavra. E se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É pela palavra. Irmão, o mais engraçado é ele falando que a filha dele conta que ele virou pra esposa e falou assim: cara, mas a comida tava tão boa. É a palavra, irmão. O Osman não tava orando assim: Deus, consagre esse alimento. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, e é uma vida crendo nessa palavra, que se nós comermos comida amaldiçoada não vai fazer mal, se nós bebermos coisa mortífera não vai fazer mal, e ninguém pode tocar, e ninguém pode nos matar. Viva pela palavra. Gente fraco, gente pegado. Eu tenho medo porque aí eu vou postar na internet que eu vou ficar com inveja. Posta e deixa invejar que não te atinja. Ah, não, mas eu não vou. Nada, irmão, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Ah, não, mas meu celular quebrou depois que eu falei que comprei. Quebrou porque você deixou cair, irmão. Bora, você vai... Crentes com medo do capeta, irmão. Não, mas se eu fizer isso, né? Ai, irmão. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque quando você é revestido de poder, irmão, eu tinha esse tempo. Quantas vezes eu, menino, pensava assim: rapaz, a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso aí. E se no meu colégio, do nada, um doidão manifestar, o que eu vou fazer? E aí, nessas horas, o medo que bate é porque na hora o diabo lança a própria Bíblia, né? Que fala lá que os caras apanhou do capeta e saiu correndo pelado. E eu pensava, imagina eu levar uma surra e ainda sair, não? Vocês estão rindo porque vocês já pensaram isso, né? Tem um monte de gente aí que já teve esse medo. Eu pensava isso, irmão, até eu entender a autoridade do nome de Jesus. Qualquer cristão aqui que entenda a autoridade do nome de Jesus. Eu não estou falando que seja perfeito e não peque, porque eu peco, mas que busque uma vida de santidade. Qualquer um de vocês que entenda isso, tem autoridade para subjugar qualquer espírito maligno que mandar sair. Sabe por quê? Pode aplaudir, irmão, vai. Ele não tá ali, minuto. Maravilhas. Ainda bem que para pregador, quando fala 1 minuto, tem mais uns 15. Né? Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu entendi a autoridade que o nome de Jesus carrega, lendo um livro que chama O Nome de Jesus. Isso aqui nasceu. Sabe? Vem cá, Camila, sabe aqui. Vem cá, Gui. Vem cá, Cid. Rapidinho. Cidinho, cadê o Cid? Eu vou contar pra vocês onde isso aqui nasceu. Assim, eu comecei a sentir de compartilhar o que eu tinha vivido, o que eu estava estudando, o nome de Jesus. A gente marcou uma célula, tinha 8 pessoas na lista, foi nas 4. Falei, não, Deus, você falou que ia ter uma multidão, que multidão, hein? 4 cantando, sendo que 2 não bate 1,70. 2 não dá 1. Então assim, a gente chegou lá. Gente, foi a coisa mais simples. A gente abriu um livro. Eu falei, o capítulo aqui, a gente estudou o nome de Jesus. Aí eu bati os tópicos da autoridade que a gente tem, pá. Terminou a célula. A Camila falou assim... Expliquei. Eu falei que eu tava com uma dor há muitos anos. Acho que ia fazer uns 2 anos que eu senti uma dor todos os dias de cabeça. E naquele momento eu tava com muita dor e eu falei assim... Eu sou crente desde que eu me conheço por gente.
Mas hoje eu quero ver se esse negócio funciona mesmo. Eu cheguei e eu falei pro Vitor, então vamos colocar em prática esse negócio. Eu preciso que vocês orem por mim, porque eu não aguento mais. Eu sinto que todas as vezes que eu vou começar a falar de Jesus pra alguém, essa dor de cabeça ela vem e me carrega, e me faz. Eu falei, então hoje a gente vai fazer algo e eu creio que isso vai acontecer. E o mais louco é que eu nem esperava isso, eu tava me pregando, né? A gente tava conversando, falando que tinha poder, que tinha autoridade e tudo mais, e pá. Aí ela meteu essa, no meu pensamento eu falei, lascou. Eu falei, a gente estudou a teoria e o Espírito Santo falou, vamos pra provinha prática, vai? Irmão, a gente fechou assim, ó, vem cá. A gente fez assim, ó, fechou. E foi uma oração tão simples, eu falei pros meninos, ora aí também. Falei, cara, oramos, Deus, cura a Camila, a gente acabou de ler que o Senhor faz. A gente mais falou sobre o que a gente tinha lido do que orando. E o Senhor faz, o Senhor não tem autoridade, em nome de Jesus toda dor sai do corpo dela e tem que sair, em nome de Jesus, amém. A gente voltou assim, e aí eu olhei pra ela e fiquei assim, e aí? Só falei, conta aí o que aconteceu. Eu já não consegui mais falar nada, né? Oi. É assim, irmão. É assim. Vem cá, Nelson. É assim que Jesus faz. Vem cá, Melzinho. É assim que Jesus faz, é simples, básico. Tem gente esperando o xaramané. A Nel foi batizada nas águas, não foi? Nas águas. Vamos parar de assediar as Michelle. No domingo, ela foi batizada nas águas. Na segunda, estourando terça, não foi segunda, pessoas. Conta o que aconteceu. Eu cheguei na escola e aí uma amiga minha falou que estava com muita dor nas costas. E a gente estava andando no corredor, eu falei, posso orar por você? Cheguei na sala e falei, Jesus, você vai ter que fazer, senão ferrou. Que nem o Victor. Cheguei lá, beleza. Falei assim, pai, em nome de Jesus, cura essa outra. Ela melhor assim, o que você fez? Daí eu falei, não fui eu. Ó, aí, beleza. Ela foi curada. Amém. Depois um amigo meu falou que estava com muita dor no braço. Eu falei, posso orar por você? Acabei de orar por ela, ela foi curada. Ele falou, pode. Aí eu olhei, Melissa, o que você está fazendo? Todo mundo que estava em volta parou, me olhou, falou assim, é bruxaria. Eu falei, não é. Enfim, resumindo, depois que eu fui batizada, 2 amigos meus foram curados. E eu tô nesse processo e tem 11 já curas. Irmão, é simples. É simples. Você acha que ela não estava tremendo para orar pela primeira vez? Mas você acha que Deus vai deixar uma filha dele passar vergonha dentro da sala de aula? Você só tem que orar, irmão. Obrigado, meuzinha. Você só tem que orar. Sabe qual que é o problema? A gente acha que o nosso papel é curar. Não, mas se não acontecer, lascou, vão achar que eu não tenho poder. Você não tem isso? Não, parabéns, vão descobrir a verdade. Mas vão descobrir que há um Deus por trás da sua vida que cura os enfermos. A gente deve ter no galpão hoje. Hoje eu vou chutar tipo evangelista. O evangelista chuta alto. Eu sempre falava 150, mas na real eu sei que a gente tem muito mais. Umas 300 pessoas ou mais que foram curadas. Aí você pergunta, quantas não foram curadas? Devem ter umas 200, 250 também. Por que não foram curadas? Eu não sei. É falta de fé delas. Eu não vou emitir essa culpa sobre elas. Talvez eu não tive fé. Talvez ela não teve fé. Eu não sei, mas o meu papel é orar e deixar ele fazer. Eu só oro, irmão. Eu só oro. Sabe, sinais e maravilhas têm que acompanhar aqueles que creem. É pela palavra, é porque a palavra diz, é a verdade. Está dizendo. Deixa eu explicar o que vai acontecer. Alguém tira essa desenha daqui, senão ela vai rodar agora. Deixa eu explicar para você algo agora. Nós acabamos de ler
E como eu falei com vocês, o Espírito Santo gosta muito de fazer o teórico e o... Aprendemos a teoria sobre Pentecostes, sobre arrependimento, sobre colheita de almas, comunhão, sinais e maravilhas. Agora está na hora da gente viver na prática tudo isso.